Oi, senhores e senhoritas, tudo bem com vocês? Então, o objetivo dessa aula é simplesmente revisar o que foi discutido ou parte do que foi discutido durante a aula passada. Nós começamos a falar de quinhentismo no Brasil e eu apresentei a vocês alguns dos traços da chamada literatura de informação. E nós fizemos a leitura de alguns trechos da carta escrita por Pero Vaz de Caminha ao então rei de Portugal, Dom Manuel, relatando parte da viagem dos portugueses que saíram de Portugal até chegarem ao Brasil, o que eles encontraram aqui, quais foram as primeiras impressões dos portugueses a respeito do que eles encontraram aqui, de quem eles encontraram aqui, no caso, os indígenas, e para revisar, então, as observações feitas durante a aula passada, eu trouxe para vocês um trechinho desse crítico literário, pesquisador de literatura brasileira chamado Alfredo Bozzi a respeito do quinhentismo. Nós vamos fazer uma leitura, então, desse trecho e daqui a pouquinho eu vou apresentar a vocês a tarefa de casa que vocês deverão fazer para a nossa próxima aula, para o nosso próximo encontro virtual, ok? Os primeiros escritos da nossa vida documentam precisamente a instauração do processo. São informações que viajantes e missionários europeus colheram sobre a natureza e o homem brasileiro. Enquanto informação, não pertencem à categoria do literário, mas à pura crônica histórica. No entanto, a pré-história das nossas letras, ou seja, das letras brasileiras, da literatura brasileira, interessa como reflexo da visão do mundo e da linguagem que nos legaram os primeiros observadores do país. É graças a essas tomadas diretas de paisagem, do índio e dos grupos sociais nascentes que captamos as condições primitivas de uma cultura que só mais tarde poderia contar com o fenômeno da palavra arte. Então, isso que Alfredo Bozzi escreve, pessoal, se relaciona a uma discussão que nós fizemos no início das aulas de literatura, a respeito do que é literatura, o que é arte, que texto pode ser considerado literário, que texto não pode ser considerado e por quê. E é a mesma questão que eu proponho a vocês hoje, tudo bem? Tarefa de casa de vocês será qual? Vocês deverão responder a essas três perguntas. A primeira é a seguinte: pesquise sobre funções da linguagem. Então, é só digitar na barra de buscas do Google, funções da linguagem, e ler o que vocês encontrarem lá, ok? São informações já divulgadas há bastante tempo, então, provavelmente, independentemente da fonte que você utilizar, o conteúdo será plausível. Tudo bem? Muito provavelmente. Então, pesquise sobre funções da linguagem. Em seguida, responda: que função da linguagem é predominante no texto? Qual é o texto, Gustavo, que nós analisaremos? A Carta de Pero Vaz de Caminha. Nós lemos uns trechos desse texto durante a aula passada, e pelas leituras feitas durante a aula passada, vocês podem responder a essa pergunta. Que função da linguagem, questão 1, que função da linguagem é predominante no texto? A referencial ou a poética? Por quê? Tem que justificar a resposta, ok? Então, o que é a função referencial, Gustavo? O que é a função poética? Você vai pesquisar a respeito disso e responder a essa questão. No texto, a carta de Pero Vaz de Caminha, qual delas predomina? Uma ou outra? Tudo bem? Questão 2. Transcreva um trecho da carta que comprove o caráter descritivo dela. Então, vocês perceberam que o texto que nós lemos, ou pelo menos parte do que nós lemos, apresenta esse viés descritivo. Ou seja, o autor faz descrições dos índios, da vegetação. Ao final da carta, ele fala, por exemplo, das águas encontradas aqui no Brasil. Ele diz que são infinitas, né? Então, vocês vão transcrever um trecho da carta, vocês vão acessar o texto da carta que eu vou anexar ao roteiro, que está anexado ao roteiro, que vocês receberam, e vão transcrever um trecho em que se perceba esse descritivismo, tudo bem? A descrição de algo, do índio, da vegetação, das águas do Brasil, da viagem dos portugueses, enfim. No trecho transcrito, a linguagem empregada é mais objetiva ou mais subjetiva? Tudo bem?
Então, vocês vão transcrever o trecho da carta, anotando isso em seus cadernos, e vão responder a pergunta: a linguagem desse trecho que você escolheu é mais objetiva ou ela é mais subjetiva? Nós já falamos sobre isso. Justifique sua resposta. Questão 3, última. Escreva um parágrafo dissertativo como resposta à indagação. A carta é uma obra literária ou um registro histórico? Então, um parágrafo dissertativo. Quantas linhas, Gustavo? Entre 3 a 6 linhas, 3 a 7 linhas, 7 linhas no máximo, né? Já é um parágrafo bem extenso, mas um parágrafo dissertativo. Vocês vão dissertar, vocês vão falar de maneira mais objetiva, impessoal, a respeito dessa indagação. É uma obra literária, um registro histórico. Então, vocês vão falar de maneira impessoal, mas ao mesmo tempo vão se posicionar, né? Com argumentos, ok? A respeito de a carta ser uma obra literária ou um registro histórico. Então, você acha que é uma obra literária? Vai ter que justificar por quê. Ah, não, Gustavo, eu acho que é só um registro histórico. Por quê? Tudo bem? Então, você vai se posicionar quanto a isso, por meio de um parágrafo dissertativo acerca desse assunto. Isso está relacionado àquelas aulas iniciais de literatura. O que é literatura? O que é que pode ser considerado texto literário? O que não pode ser? Por quê? Tudo bem? Galerinha, quaisquer dúvidas que houver, não hesitem em me mandar um e-mail, gustavo.cardoso@sebsa.com.br. Tudo bem? Este é o meu e-mail corporativo. Muito obrigado pela atenção de vocês. Na próxima aula nós vamos corrigir essas questões. Então, façam essas questões até a nossa próxima aula de literatura, porque nós vamos corrigi-las. Tudo bem? E dar continuidade ao assunto quinhentismo no Brasil. Obrigado demais pela atenção de vocês. Bons estudos. Beijos.